Movavi. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Hoje nós faremos a correção do volume 4 do livro didático de vocês, capítulo 7, cujo título é Hit the Road. Vocês farão a resolução orientada dessas atividades e posteriormente a correção. I hope you enjoy my class. Let's go! Aqui estamos nós com o nosso volume 4 de língua inglesa. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para este QR Code. Olha só, acesse aqui as videoaulas deste volume. Todo início de volume existe um QR Code com as videoaulas feitas pelo sistema positivo. Essas videoaulas trazem conteúdos gramaticais e de vocabulário. É muito importante, até mesmo antes das aulas presenciais em sala de aula, que vocês acessem esse QR Code, porque aí vocês vêm para a aula não de forma despreparada, mas já com alguma pergunta para fazer, já sabendo qual que vai ser o assunto da unidade, que tipo de vocabulário que nós vamos trabalhar. Aqui também temos esse outro ícone aqui, que é o RA, a realidade aumentada. Este ícone aqui vocês não conseguem acessar só apontando a câmera do celular. Vocês devem entrar na loja de vocês, do celular de vocês, e baixar este aplicativo. Também é um recurso para ajudá-los a absorver melhor o conteúdo, né? Aprender mais. Vamos então aqui aos nossos conteúdos. O nosso primeiro capítulo se chama, sétimo capítulo, né? Hit the Road. O que isso significa? Pegando a estrada, né? Nós temos uma imagem. We have some young people and they are wearing backpacks. São jovens usando mochilas. Provavelmente são mochileiros. Provavelmente eles estão partindo em uma journey, deve ser uma jornada com algum objetivo específico, né? E repare que aqui todos os elementos visuais, eles estão aqui para te ajudar a compreender o vocabulário do capítulo. Tem uma imagem de uma botinha suja aqui, indicando que eles são realmente mochileiros e estão viajando provavelmente a pé. Temos aqui as nossas perguntas introdutórias do capítulo. Dê uma olhadinha. Eu vou fazer a leitura e tradução de cada uma delas e você deve colocar a sua resposta. Aqui nós não temos uma resposta correta. São perguntas de cunho pessoal. Number 1. To hit the road means to go on a journey. Have you ever gone on a journey? Pegar a estrada significa partir em viagem. Alguma vez você já esteve em uma viagem? Na página posterior, eu vou explicar para vocês algumas diferenças entre os vários vocábulos que a gente usa para falar de viagens. Number 2. You like traveling? Why? Você gosta de viajar? Por quê? Number 3. How can you enjoy the most of a trip? Como você pode aproveitar ao máximo uma viagem? Number 4. Why do people travel? Think of other reasons besides leisure trips. Por que as pessoas viajam? Pense em outras razões além das viagens por lazer. E na nossa próxima página, nós temos as nossas goals. O que significa goal? No futebol, o objetivo é colocar a bola lá no gol e fazer o ponto. Goal é a meta, o objetivo do capítulo. Esse capítulo está aqui para te ensinar o quê? O que você tem que aprender com ele? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Get on board for your new trip in this chapter. You are going to check out how traveling can be connected to different life experiences, such as leisure, volunteering, and exchange program. Entre a bordo nesta nova viagem. Neste capítulo, você irá checar como viajar pode estar conectado a diferentes experiências de vida, tais quais lazer, voluntariado e programas de intercâmbio.
Learn how to check information using tag questions. Aprender como checar informações usando as tag questions. Study the different uses of phrasal verbs. Estudar os diferentes usos dos verbos frasais. Eu vou fazer um parênteses aqui para explicar um pouquinho das tag questions para vocês. Quando a gente pensa em tag, uma tag é uma etiqueta. É uma coisa pequenininha. A etiqueta da sua roupa. A etiqueta. Aqui a gente pode traduzir essa expressão como pergunta etiqueta. Como assim tag question? O que é isso? Uma tag question é uma pergunta pequenininha que você faz para checar uma afirmação ou para checar uma negação. Por exemplo, today is hot, isn't it? Hoje está quente, não está? Então esse não está, isn't it? É uma tag question que eu usei na forma negativa para checar a minha frase anterior que estava na forma afirmativa. Tomorrow isn't holiday, is it? Amanhã não é feriado, é? Então, repare que eu formulei para vocês uma frase no formato negativo e a minha tag question apareceu na forma afirmativa. Então, duas coisas que vocês precisam saber em relação às tag questions. Elas devem ter o mesmo tempo verbal da pergunta principal, da frase principal. Elas vão vir para confirmar uma informação. Então, o mesmo tempo verbal dessa informação tem que estar na tag. E a tag question? Se a minha frase principal é afirmativa, a tag é negativa. Se a minha frase principal é negativa, a tag é afirmativa. Então, ela vai sempre espelhar de maneira oposta àquilo que eu estou trazendo. Certinho? Vamos dar uma olhada nas demais atividades. Lápis em mãos. Pausem o vídeo sempre que necessário para a resolução das atividades, para anotações. A resposta das atividades eu vou colocar no final desse vídeo. Primeiro eu quero que você siga aqui comigo, ouvindo, repetindo e resolvendo seus exercícios e pausando o vídeo sempre que necessário. Check it out. Take a look at the following expressions related to traveling and discuss in pairs. Dê uma olhadinha nas seguintes expressões relacionadas a viagens e discuta em pares. What situations do they refer to? A que situações elas se referem? Have you ever experienced any of them? Você alguma vez já experienciou alguma delas? Olha, observe com muita atenção essas palavras. Elas parecem sinônimas, mas existe uma pequena diferença semântica. Exchange Program significa programa de intercâmbio. Trip. Se eu sair daqui de Lavras e vou ali em Tiradentes, Luminárias, Perdões, eu estou fazendo uma trip. Trip, essa palavra, esse vocábulo é usado para viagens pequenas dentro do seu próprio estado. Journey é quando eu estou viajando em uma jornada com algum propósito específico. Eu estou pedalando a minha bike em grupo para atingir determinada quilometragem como uma atividade física. Aqui em Minas Gerais tem muita cavalgada. As pessoas saem cavalgadas juntas para chegar num lugar específico. A própria cavalgada é o objetivo. Existem pessoas que vão a Aparecida. Então, aquela caminhada a pé é uma journey. É uma caminhada com um propósito religioso. Algumas pessoas viajam para o exterior e fazem o caminho de Santiago com um propósito de descoberta espiritual. Tudo isso a gente chama de journey. É uma jornada junto com outras pessoas com um propósito em comum. Travel significa também viagem, mas a travel, eu vou sair do meu estado e vou visitar outro estado, ou então outro país. Se eu sair de Minas Gerais e vou para o Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, é uma travel.
Se eu saio do Brasil e vou para outro país, é uma travel. Excursion é uma excursão. Eu estou com um grupo de pessoas durante aquele percurso. Eu cheguei no destino. Geralmente as famílias vão fazer as coisas que elas gostariam. Vai ter família que vai fazer compra, vai ter família que vai parar num lugar para fazer um lanche gostoso, vai ter família que vai querer nadar. E chega na hora de voltar, junta aquele grupo e volta junto no mesmo ônibus ou no mesmo veículo. Isso é uma excursão. É só o período da viagem junto, mas o propósito cada um faz o seu. Essa é a diferença entre excursion e journey. E por último, nós temos voluntarism. O que significa voluntarism? É uma viagem turística com o propósito de fazer um serviço, um trabalho, prestar um trabalho voluntário. Então, muitas pessoas viajam em missões para ajudar alguma comunidade que precisa e aproveitam para passear no lugar. Né? Muitas pessoas assim, às vezes o dinheiro não é suficiente só para passear. É muito legal, é muito bacana você se oferecer para ajudar em uma creche, ajudar numa escola, compartilhar a sua cultura com pessoas que talvez gostariam de saber um pouquinho a esse respeito. E aí você faz aquela viagem para prestar um serviço voluntário e aproveita para passear também. Nossa sequência aqui, você vai pausando o vídeo e vai fazendo as atividades. Atividade 2. Which expressions from Activity 1 are synonyms? Quais expressões da atividade 1 são sinônimas? 3. Activity 3. What do the other expressions describe? O que as outras expressões descrevem? Activity 4. Check out the following expressions and organize them into the chart, which presents different reasons people may have to hit the road. Cheque as seguintes expressões e organize-as na tabelinha, as quais apresentam diferentes razões pelas quais as pessoas pegam a estrada. Então, antes de preencher essa tabelinha, eu gostaria que vocês ouvissem e repetissem comigo. Rest, entertainment, benefit others, charity, foreign student, study abroad, educational institution, free time, unpaid work, leisure, volunteering, exchange program. Então, aqui na tabelinha nós temos as 3 colunas: leisure, lazer, volunteering, voluntariado, exchange program, programa de intercâmbio. Vocês devem encaixar estas palavras nessa tabelinha. Rest, descanso. Entertainment, entretenimento. Benefit others, beneficiar os outros. Charity, caridade. Foreign student, estudante estrangeiro, estudar no exterior. Study abroad, estudar fora. Educational institution, instituição educacional. Free time, tempo livre. Unpaid work, trabalho não pago. Paid, pago. Unpaid, não pago. Aqui na página posterior, nós temos esse check it out, leisure. In pairs or trios, brainstorm what you already know about traveling and complete the following diagram. Then, compare with your classmates. Em pares ou trios, faça uma tempestade mental sobre coisas que você já conhece sobre viagem e complete o seguinte diagrama. Em seguida, compare com seus colegas. Então, tudo que está relacionado a traveling, viagem. Vocês vão observar o que vocês sabem sobre transporte, places to visit, locais para visitar, activities, atividades, documents, documentos, package, significa bagagem, as coisas que você carrega, jeito que você faz a sua mala. Terminamos aqui, tem esse let's talk, são atividades de conversação, olha só. You will probably already traveled to different places in your life, maybe to distant places, maybe somewhere nearby. Which has been your favorite trip so far? Think about it and discuss the following questions in small groups. Você provavelmente
já viajou para lugares diferentes na sua vida. Talvez para lugares distantes, talvez para algum lugar próximo. Qual deles foi a sua viagem favorita até então? Pense sobre isto e discuta as seguintes questões em pequenos grupos. Where did you go? Para onde você foi? How long did you stay? Por quanto tempo você permaneceu lá? Você ficou lá? Who was with you? Quem estava com você? What did you do? O que você fez? Why is this your favorite trip? Por que esta foi a sua viagem favorita? Would you like to return? Você gostaria de retornar? Veja que tem algumas coisas em língua inglesa que estão sempre se repetindo. Uma delas são os pronomes interrogativos. Se você dominar os pronomes interrogativos, você consegue responder qualquer tipo de pergunta. Olha, where, onde, how long, por quanto tempo, who, quem, what, o que, why, por quê, would you like, você gostaria de voltar? Então tem coisas aqui que a gente aprende uma vez na vida para usar pelo resto da nossa vida dentro do uso da língua inglesa. Então é muito importante que vocês saibam os pronomes interrogativos. Independente do tempo verbal que nós estivermos estudando, vocês sempre usarão os pronomes interrogativos. Fica a dica da teacher. A página, aqui nós temos o nosso reading time, mais uma vez questões discursivas. Discuss in small groups. Have you ever done any type of volunteer activity? Você já fez algum tipo de atividade de voluntariado? Do you know any volunteers? What do they do? Você conhece alguns voluntários? O que eles fazem? Então, a primeira atividade é só discursiva, não precisa anotar nada, mas se vocês acharem interessante, por favor, anotem. Atividade 2. To check how much you know about volunteer work, complete the following sentences with the verbs from the box. Para checar o quanto você sabe sobre o trabalho voluntário, complete as seguintes sentenças com os verbos que estão na caixinha. Os verbos já estão com a conjugação verbal feita para vocês só vão encaixar. Donate, doar. Get involved, envolver-se. Help, ajudar. Join, juntar-se ou conectar-se. Share, compartilhar. Volunteer, voluntariar-se. Então, fique atento e preencha as lacunas. Volunteers, os voluntários, passinho para você completar. Time and resources altruistically. Non-profit companies with several social issues. If you want to, já tem o to, então preciso do verbo sem o to aqui, né? Others you can. A volunteer program. People who can't, sometimes, money to charity. E também temos um trabalho em grupo, vamos pular, senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso. Agora eu vou passar para cá. How and why to combine volunteering and travel. Volunteerism, philanthropic travel, or arranged. Do you have a yen to see the world, but want to have an authentic experience while doing some good? Then volunteering abroad may be just what you've been looking for. Então, olha só. Como e por que combinar o voluntariado e viagens? Volunturismo, viagem filantrópica ou uma viagem arranjada, organizada? Nós temos uma pergunta aqui, ó. Temos que olhar essas palavrinhas que estão nesse azulzinho mais forte aí. Depois vocês vão ter que completar elas lá no Look It Up. Então, já pode pegar um dicionário e traduzir essas palavras que estão em azul. Arranged, que apareceu aí, organizado. Yen seria desejo, vontade. Se você tem vontade de ver o mundo, mas quer ter uma experiência autêntica enquanto faz algo de bom, então o voluntariado para o exterior pode ser aquilo que você estava procurando. Section A. Volunteerism growing rapidly. O voluntarismo está crescendo rapidamente.
Volunteerism encompasses vacation travel that has some component of volunteer work. The best volunteerism opportunities involve participants in the volunteer work for the majority of the time, are prearranged with the community being helped and make sure that help is being rendered in a culturally sensitive way. Think service first, vacation second, then picking an opportunity. I think the safest volunteerism opportunities are provided by long-established nonprofits. Think about your particular passion, such as environment, poverty, education, or health. Vamos ver o que esse primeiro textinho aqui nos fala. Olha, o voluntarismo está crescendo rapidamente. O voluntarismo abrange viagens de férias que têm algum componente de voluntariado para o trabalho. As melhores oportunidades de voluntarismo envolvem os participantes no trabalho voluntário na maior parte do tempo e são pré-organizados com a comunidade que eles irão ajudar para assegurar que a ajuda deles, que eles irão prestar uma ajuda de uma forma culturalmente sensível. Pense no trabalho primeiro, as férias vêm em segundo lugar, para que você possa pegar esta oportunidade. Eu penso que a forma mais segura do voluntarismo é promovida por instituições sem fins lucrativos de longo prazo. Pense na sua paixão em particular, tais quais o meio ambiente, a pobreza, a educação ou saúde. Né? Eles estão dando essa dica aqui para você ajustar qual seria o seu destino. Section B, seção B. Why you should be happy to help pay for arranged volunteering? Por que você deveria se sentir feliz em ajudar a organizar, né, em ajudar no voluntariado arranjado, organizado? In the world of crowdfunding, it is even possible to convince friends and family or even strangers to fund your volunteer travel. This type of volunteering is called arranged volunteering. It is usually done through an organized program that makes arrangements with nonprofits, commonly known as NGOs, or non-governmental organizations in the country where you volunteer. What's the advantage of this arranged volunteering? It is more volunteer focused. If you want to drop the tourism from your volunteering, arranged volunteering is the way to go. You will get a more immersive experience in the culture, hone your skills, and come away with in-depth knowledge, people, cultures, and social problems. Knowledge of people, cultures, and social problems. Então, esse segundo texto, né? O que ele nos traz? Porque você deveria estar feliz em ajudar a pagar pelo voluntariado organizado. Em um mundo de financiamento coletivo, é possível convencer amigos e família, até mesmo estranhos, a fazer uma viagem por voluntariado. Este tipo de voluntariado é chamado de voluntariado organizado e ele normalmente é feito através de um programa que não tem fins lucrativos, comumente conhecido como NGOs, é a mesma coisa que ONGs, ou organizações não governamentais do país onde você pretende voluntariar. Em uma das vantagens desse voluntariado organizado seria o foco no voluntariado. Se você quer viajar em turismo, esse tipo de voluntariado seria um bom caminho para você. Você pode ter uma experiência de imersão na cultura, você pode aprimorar os seus talentos e você pode se aprofundar os seus conhecimentos em pessoas, culturas e também problemas sociais. Seção C. Philanthropic travel for donors who want hands-on knowledge. Philanthropic travel, on the other hand, usually means that a philanthropist, considering a substantial charitable gift, visits the possible recipient.
Often philanthropic advisory organizations facilitate charitable travels. They might send a donor or a group of donors to an international project that is a good candidate for significant support. The philanthropist is not volunteering his or her service, but establishing a trust for himself and the recipient organization so that a donation can be made. Então, olha, viagem filantrópica para doadores que querem colocar as mãos no conhecimento. A viagem filantrópica, por outro lado, normalmente significa que é filantropia, considerando que você vai doar algum presente substancial e visitar os possíveis receptores deste presente. Frequentemente, a filantropia de consultoria ou conta com organizações de consultoria ou de assessoria para facilitar a viagem de caridade. Você deve enviar um doador ou um grupo de doadores para um projeto internacional e deve existir um bom candidato e um apoio significativo. Essa filantropia não é exatamente um serviço de voluntariado para ele ou para ela, mas é para estabelecer uma confiança nessa organização que vai receber a doação, de forma que a doação possa ser feita, né? Então, se você não pode se voluntariar, você doa alguma coisa, doa algum presente, e alguém que vai naquela localidade pode levar a sua doação. Agora, com os nossos textos trabalhados, você deve fazer essa atividade. Observe aí. Now, share your answers with your group. Agora, compartilhe suas respostas com o seu grupo. What are the similarities and differences among these three types of voluntary work? Create a comparative chart. Quais são as similaridades e diferenças entre esses três tipos de trabalho voluntário? Crie uma tabela comparativa. Provavelmente esse exercício seria adequado que você fizesse em seu caderno. 5. Based on what you read and heard from your classmates, check if the following sentences are true or false. Tomando como base o que você leu e o que você ouviu dos seus colegas, analise se as seguintes sentenças são verdadeiras ou falsas. Voluntarism has to do both with leisure and volunteering. O voluntarismo ele tem ambos a ver com voluntariado, com lazer e com voluntariado. Letter B. People who do voluntarism can only volunteer for short periods. As pessoas que fazem o voluntariado podem apenas se voluntariar por curtos períodos de tempo. É bom sempre voltar no texto para ver as referências. Letter C. Arranged volunteering is about getting help from the government to do voluntary work abroad. O voluntariado organizado é sobre obter a ajuda do governo para fazer um trabalho voluntário no exterior. Letter D. If you have no money to travel and volunteer abroad, arranged volunteering may help you raise funds to do so. Se você não tem dinheiro para viajar, o voluntariado no exterior ou o voluntariado organizado pode ajudá-lo a arrecadar fundos para fazer isto. E philanthropic donors volunteer their service, so a donation can be made. Doadores filantrópicos voluntariam os seus serviços, então a doação pode ser feita. Sempre voltando no texto para analisar, né? Se look it up, aquelas palavrinhas ali, né, que vocês teriam que pesquisar e completar aqui. Repetindo comigo, por favor. Arranged, in, abroad, encompasses, rendered, crowdfunding, hone, in-depth, advisory. And changing the page. Dando a página, nós temos o nosso Enjoy, temos esses quadrinhos humorísticos. Antes de analisarmos o escrito, os nossos balões de discurso, observem bem o visual, onde é que essas meninas estão, o estado do quarto dessa mocinha
E agora nós vamos ver o que elas estão falando. This says that our generation may be the last hope to save the planet. Aqui diz que a nossa geração pode ser a última esperança para salvar o planeta. Aí a que tá ali na cama responde, wow, wonder what I could do to help the environment. Volunteer for American Corps? Join Greenpeace? Help out the Earth Day? Bem, uau, nossa! Eu fico imaginando o que eu poderia fazer para ajudar o meio ambiente. Me voluntariar na Força Americana, me juntar ao Greenpeace, ajudar no Dia da Terra. Aí aqui nós temos esse último quadrinho, a amiga falando para ela, né? Provavelmente este é o quarto dela. Just stay inside. Apenas fique aqui no seu quarto. Conclusão da tirinha. Se você não consegue arrumar o próprio quarto, como é que você vai conseguir resolver o problema do mundo? E aí, eu digo para vocês também, vamos começar com as resoluções das coisas pequenas. Fazer o mais simples primeiro, fazer o dever de casa direitinho, né? Se você não consegue fazer um feijão com arroz, você não vai conseguir muita coisa. Então, vamos fazer o que é necessário primeiro. O que é necessário nessa tirinha? Organizar as pequenas coisas. Organizar o próprio quarto, organizar o próprio material e por aí vai. Aqui nós temos a nossa seção de Listen Up. Check some types of work volunteers can do and connect them with the areas they belong to. Cheque alguns tipos de trabalho voluntário que podem ser feitos e conecte-os com as áreas às quais eles pertencem. Então, vamos repetir comigo e depois eu volto traduzindo. Medicine, Law, Environment, Education, Personal Support, Observation, Comforting People, Rebuild Places, Teaching, Healthcare, Protecting Rights, Protecting Nature. Voltando aí, Medicina, Law são leis, Environment, meio ambiente, Education, educação, Personal Support, suporte pessoal, ajuda pessoal, Conservation, conservação. Nós vamos conectar a primeira coluna com a segunda. O que essas pessoas que trabalham com a medicina, a lei, o meio ambiente, a educação, a ajuda pessoal e conservação, o que elas têm que ter? O que elas têm que fazer? Comforting people, confortar pessoas. Building or rebuilding places, construir ou reconstruir lugares. Teaching, ensinar. Healthcare, cuidados com a saúde. Protecting rights, a proteção dos direitos. Ou Protecting Nature, a proteção da natureza. Atividade 2 tem um listening que eu vou colocar para vocês aqui no meu celular, pedindo o seguinte. Listen to some information about an international volunteer organization program and complete the sentences with the missing numbers, missing words. Ouça algumas informações sobre uma organização de voluntariado internacional, programa de organização de voluntariado internacional. E complete as sentenças com os números que estão faltando, com as palavras que estão faltando. Então, vamos ouvir e tentar completar. Ouça a este trechinho quantas vezes for necessário. A minha sugestão para que você complete todas as letras é que você escute pelo menos 3 vezes. A primeira vez para entender, a segunda vez para fazer alguma anotação e a terceira vez para finalizar, fechar as suas anotações. So let's see, let's check. Track 12. Projects Abroad is the world's largest international volunteering and internship provider. We've been running for over 25 years and have sent over 100,000 people on incredible projects throughout the world. We believe everyone has something to offer, and we want to help you find out what you're capable of. With our help, you'll learn new skills, meet new people, make a real difference, and have the experience of a lifetime. You'll grow as a person and become a truly global citizen. Done? Espero que tenha dado para fazer. Como é um vídeo, você pode voltar e escutar de novo.
E a segunda atividade, quando eu acesso esse outro QR Code aqui, vamos lá, vou explicando e vou acessando. Listen to some more details and check the topics that are mentioned. Ouça alguns outros detalhes e marque os tópicos que foram mencionados. These are some examples of work done by volunteers. Estes são alguns exemplos de trabalho feito por voluntários. Que tipo de voluntários? Perdão, estou tentando acessar aqui, não está dando certo. Building classrooms, que constroem salas de aulas. Rescuing animals, que resgatam animais. Observing doctors and vets, que observam médicos e veterinários. Protecting human rights, que protege os direitos humanos. Supporting children's education, que ajudam na educação infantil e educação das crianças. Supporting children financially, que ajudam as crianças, dão apoio. A palavra support é dar ajuda, dar apoio, dão apoio financeiro para as crianças. Letra B. These are some examples of volunteering areas. Aqui são alguns exemplos de áreas de voluntariado. Storytelling, contação de histórias. Education, educação. Veterinary, veterinária. Cleaning rivers, a limpeza dos rios. Medicine, medicina. Law, leis. Building, construção. Recycling garbage, lixo reciclado. Agora sim, vamos lá então ouvir o nosso áudio para a resolução da atividade 3. Track 13. With us, you can actively contribute to sustainable development in communities that need your help. We can also help you find the type of volunteer work abroad that best matches your goals and interests. You can volunteer abroad and work with children and support their educational and emotional development, build important infrastructure like classrooms, toilets, or playgrounds, shadow doctors and nurses in busy hospitals, observe vets as they conduct surgical procedures at animal clinics, tackle law and human rights issues, and raise awareness. That's it! Ouça o vídeo quantas vezes for necessário. Bora lá então maratonar o nosso livro Change the Page. Check out the following excerpt from an autobiographic book about volunteering. What do you think of the author's reason of doing volunteer work? Do you believe he achieved his goals in his journey to China? Cheque o seguinte trechinho sobre um livro autobiográfico e sobre o voluntariado. O que você acha sobre as razões desse autor de fazer um trabalho voluntário? Você acredita que ele alcançou as suas metas nessa jornada para a China? Veja o que ele nos diz. I want to live a life that matters. I realize that seemingly self-important, obviously earnest thing to say. So if you're feeling quizzed or you want to sneer and make snide comments, I understand. Well, I'm tempted to make a snide comment myself, but for too long now, long before I began my 6th country to Gooder quest, I felt that my life doesn't matter. That if I were to die today, if my heart were to implode in a life-ending instant, no one would ponder my time on earth and say, that man made me a better me. Now, I'm in China on a journey of my own. For 2 hectic weeks, I'm volunteering in Lalazhu, a special needs school in a gritty, growing city of Xi'an. I have no teaching skills or relevant experience. I do whatever the teachers need. Vamos checar então o que ele falou. Então, traduzindo esse texto, ele tem algumas palavras um tanto quanto atípicas, mas vamos dar uma ajustada. Eu quero viver uma vida que importa. Eu percebo que doentiamente, eu percebo que eu tenho tido uma postura doentiamente presunçosa e detestável ao dizer isto,
Mas eu me sinto, inclusive, enjoado de zombar, de proferir um comentário tão sarcástico. Ismaíde é sarcástico. Eu sei, eu entendo. Mas eu estou muito tentado a fazer este comentário sarcástico por mim mesmo. Mas não por muito tempo. Antes de começar a minha grande questão pelo país sobre o que é ser bom, eu senti que a minha vida não importava e que eu poderia, por exemplo, morrer hoje e meu coração explodir e acabar com a minha vida instantaneamente. Então eu ponderaria sobre o meu tempo na Terra e diria, se alguém diria, este homem fez de mim um melhor eu. Agora eu estou na China numa jornada por mim mesmo, sozinho. Por 2 épicas semanas. Estou voluntariando em Lalaçu, uma escola que tem necessidades especiais e que está crescendo, né, na cidade de Xiyang. Eu não tenho nenhum talento para o ensino ou experiência relevante, mas eu faço qualquer trabalho que os professores me mandam fazer, né? Um texto trabalhado, aqui a gente tem algumas perguntas nesse Connections. You know the difference between non-profit work and voluntary work? Você conhece as diferenças entre trabalho sem fins lucrativos e trabalho voluntário? Look up these expressions and label the following definitions. Observe essas expressões e rotule, coloque nome em suas definições. Então, letra A. Philanthropic, beneficent, trabalho filantrópico e beneficente. O que você completaria aí? Non-profit ou voluntary? Donor given because you want to and not because you are forced to. Donor given by choice. Feito porque você quer e não porque você é obrigado. Feito por escolha sua. C. Provided or supported by people who do work without being paid. Promovido ou suportado por pessoas que trabalham sem serem pagas. D. This type of organization uses whatever money it earns or raises to run the organization and to do the work of the organization. It doesn't expect to have any financial gain. Esse tipo de organização usa qualquer tipo de dinheiro que ela ganha para funcionar a organização e para fazer o trabalho nessa organização. Ela não espera ter nenhum ganho financeiro. Então, para cada uma dessas lacunas, vocês devem completar com non-profit ou voluntary e depois checar as respostas. Atividade 2. Read the following comment and answer. Caused misunderstanding. Leia o seguinte comentário e responda o que causou a confusão. To understand, compreender, entender. To misunderstand, confundir, perder a compreensão. Miss significa perder, sumir, desaparecer com a compreensão. Observa. The public seems to believe that non-profit work is or should be volunteer work. O público parece acreditar que um trabalho sem fins lucrativos é ou deveria ser um trabalho voluntário. When Sally Osberg was running the Children's Discovery Museum in San Jose, I can't count the number of times a member of the public or a sophisticated donor, for that matter, would ask, "Are you paid for this? You are a volunteer, aren't you?" Quando Sally Osborne estava percorrendo o Museu da Descoberta das Crianças em San José, eu não pude contar a quantidade de número de vezes de que um membro do público ou algum doador sofisticado, por algum motivo, perguntaria para ela: "Você está sendo paga por isso? Você é uma voluntária, não é?" Olha só, nesse textinho aqui, nesse trechinho, you are a volunteer, aren't you? Nós temos exatamente uma tag question, que é o nosso próximo conteúdo gramatical. And she was running a 9 million institution in a major city. E ela estava
fazendo funcionar uma instituição de 9 milhões de dólares na cidade principal. So we have a long way to go in terms of public's understanding of our work. Então, nós temos um longo percurso em termos de trazer a compreensão para o público sobre o que é o nosso trabalho. Né? Então, aí, volte, ouça o textinho de novo e responda para mim o que causou a confusão aí entre trabalho voluntário e trabalho sem fins lucrativos. É isso que a pergunta quer saber. Finalmente, chegamos no nosso conteúdo mais importante, que é a gramática do capítulo. Tag questions, nossas perguntinhas. Take a look at the following snippets from the connection section and pay attention to the expressions in bold, which is a tag question. Preste atenção no seguinte trechinho da seção do Connections e observe a expressão que está em negrito. Ela é uma tag question. Then in pairs, choose the best option to complete the sentences about its use and structure. Em seguida, em pares, escolha a melhor opção para completar as sentenças sobre o seu uso, sobre sua estrutura. Então, nós temos a frase: Are you paid for this? Você está sendo pago por isso? Só uma pergunta simples. You are a volunteer, aren't you? Você é um voluntário, não é? Então, you are está na forma afirmativa. Aren't you? Repara que usou o verbo to be, are, e depois usou ele de novo, na forma negativa, né? Você é, não é? Então, na atividade A, olha o que você precisa fazer. We use tag questions to check or confirm or to present or show information. Para que a gente usa uma tag question? Checar ou confirmar uma informação? Apresentar ou mostrar uma informação? Marque a resposta correta. Form tag questions by adding a short question. A gente forma as tag questions adicionando uma pergunta curta. Before, depois, ou... Aliás, mentira, before, antes, ou after, depois da sentença. E a gente usa the same verb tense, o mesmo tempo verbal, or a different verb tense, um tempo verbal diferente da nossa sentença principal. Cuidado aqui porque eu mesma confundo. O B vem depois do A, porém before significa antes. E after vem antes do B, começa com a letra A, mas significa depois. Então, before, antes, after, depois. Volta aí, confira aí qual que vai ser a resposta correta. C. If the sentence is affirmative, the tag question will be affirmative or negative, or vice versa. Então, a sentença afirmativa, a tag question sempre vai ser o contrário. Então, ela será... Aqui nós temos um exemplo, né? Main sentence é a sentença principal e tag question é a nossa perguntinha curta. You are a volunteer, aren't you? Você é um voluntário, não é? Denise helped this NGO, didn't she? Verbo no passado. A Denise ajudou esta ONG, não ajudou? Volunteers can't enter this area, can they? Os voluntários não podem entrar nesta área, podem? Lucas won't do volunteerism, will he? Lucas não poderá fazer o voluntarismo, poderá? Então, repara, olha, aqui eu tenho verbo no presente, tag no presente, verbo no passado, usei o auxiliar do passado mais o not. Verbo modal, negando, verbo modal passa para cá afirmando. Auxiliar do futuro, will not, vira won't, passa para cá. Aqui está negando, passa para cá afirmando. Agora no your turn, você deve conectar, linkar a frase principal, que a gente chama de main sentence, com a tag question correta. Volunteers learn a lot from people they help. Os voluntários aprendem muito com as pessoas que eles ajudam.
Learn, aprendem, é o verbo que está no presente. Online fundraising events will become more popular in the future. Os fundos de arrecadação, os eventos de fundos de arrecadação online irão se tornar mais populares no futuro. Will become, verbo no futuro. Crowdfunding is a popular way to raise money. O financiamento em grupos é uma forma popular de levantar dinheiro, né? Então, aqui, to raise, o verbo está no presente. You can volunteer to help people in your neighborhood. Você pode fazer trabalho voluntário para ajudar as pessoas na sua vizinhança. To help também está no presente. Isn't it? Can't you? Do they? Won't they? E se conecta a tag com a oração principal correta. Atividade 2, o que está pedindo? Write the right tag question to complete the following sentence. Escreva a tag question correta para completar as seguintes sentenças. Peter decided to volunteer. Peter decidiu no passado voluntariar-se. Didn't he? Não decidiu? Vou usar he porque meu sujeito é Peter. Mark didn't regret volunteering. Mark não se arrependeu de voluntariar-se. Eu tenho didn't na forma negativa. Eu passo para minha tag afirmando did he? Se arrependeu? He por quê? Porque Mark é um nome masculino. Anne won't give up on the cause. A Anne não desistirá desta causa. Won't é will mais not. Então eu passo perguntando will she? Ela irá? Marina was a volunteer teacher at an online course. Marina era uma professora voluntária num curso online. Was. Então eu vou perguntar negando. Olha o verbo ali. Eu tenho o sujeito que é Marina. Wasn't she? Não era. Volunteer doctors are very demanded nowadays. Médicos voluntários são muito demandados hoje em dia. Are. E quem que é o meu sujeito? Volunteer doctors, médicos voluntários. Aren't they? Eles não são. E aqui te indica ir lá para o material suplementar para fazer alguns exercícios. E eu indico também que vocês acessem esse QR Code, porque que tem atividades interativas para o treinamento das tag questions. É muito importante estar sempre fazendo essas atividades sugeridas para o livro, porque são atividades de reforço. Continuando aqui, este capítulo é um quanto extenso. Eu vou ver se eu consigo ser um pouco rápida. Como nós já discutimos, algumas pessoas associam a viagem ao voluntário e passar um tempo fora com o melhoramento de suas vidas e da vida de outras pessoas, mas nós também podemos viajar para nos melhorarmos. E falando isso como parte de um programa de intercâmbio, por exemplo, pense e discuta com um colega. Aqui temos 2 perguntas. Have you ever considered going on an exchange program? Why? Você já pensou em fazer um programa de intercâmbio? Por quê? In your opinion, what are some advantages and disadvantages of studying abroad? Na sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens de estudar no exterior? Aqui temos algumas palavras de vocabulário que eu gostaria que você traduzisse. Leia o seguinte texto, o seguinte artigo, escolha o melhor título, a melhor manchete, para cada parágrafo. Culture significa cultura. Homesickness, saudades de casa, saudades do lar. Learn a new language, aprender uma língua nova. E lonely, solidão. Temos um pequeno glossário aí. A sugestão da teacher aqui é que vocês também façam a tradução do texto. Tentem fazer essa atividade sozinho. Eu não vou fazer a leitura dele inteiro, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, pincelando aqui, olha, os prós, que são os pontos positivos, e os cons, os contras, que todos os estudantes deveriam considerar quando eles estão pensando em estudar no exterior. As vantagens ultrapassam as desvantagens? Dê uma olhada na nossa lista para descobrir. Aqui temos prós, pontos positivos,
pontos negativos, você vai traduzir, encaixar essas palavras que estão aqui na caixinha azul, essas linhas aqui. Tem 2 prós e tem 2 contras. Okay? Que são atividades discursivas, falando sobre gastos, independências, memórias que são construídas com as viagens para o exterior. Aqui também, olha essa página que eu vou parar porque ela é importante. Phrasal verbs. Também é conteúdo gramatical. Também tem um QR Code com um quiz para você fazer. Esse quiz é muito importante para você estudar para a sua última avaliação. Por que um verbo chama verbo frasal? Phrasal verb, verbo frasal. Porque você vai acrescentar pequenas palavras, conjunções, e você acaba tornando um verbo que era pequenininho em uma palavra maior. E o phrasal verb, o verbo frasal, ele muda totalmente o significado da palavra. Então, aqui nós temos o verbo find, sozinho, significa, encontrar. Olha o que está pedindo. Check out the following sentences. Take from texts in this chapter and try to match the expressions in bold to their meanings. Analise as seguintes sentenças tiradas do texto deste capítulo e tente conectá-las com as expressões que estão em negrito com seus significados. Have a look at your helpful list to find out. Só find significa encontrar. Find out significa descobrir, obter conhecimento. Então, conecta ali no significado correto. O verbo part, sozinho, significa pôr, colocar. Letra B. It's much more important to be able to put yourself out there. Put yourself out é você ter um risco, fazer um esforço, fazer algo que é arriscado, que vai te exigir um sacrifício, mas você vai fazer esse esforço, vai fazer esse sacrifício. Por último, it can be a very isolating experience if you don't settle in. Well, settle sozinho significa montar, conectar, ajustar. E o settle in significa tornar-se familiar, se sentir confortável. Pode ser uma experiência muito isoladora quando você não se sente muito confortável. Aqui estava falando, em viver no exterior. Aqui nós temos também algumas outras expressões. Observe. The expressions in bold are phrasal verbs. Structures composed of 2 parts, a main verb plus a particle. As expressões em negrito são verbos frasais, estruturas compostas de 2 partes, um verbo principal mais uma partícula. The participle changes the meaning of the main verb, creating a new idea. Turn, for example, means to move around, but turn on means to switch something on. As partículas mudam o significado do verbo principal, criando uma nova ideia. Turn, por exemplo, significa mover-se ao redor de algum lugar, mas turn on significa trocar alguma coisa. Check out some other examples of phrasal verbs that are extensively used in this book. Analise alguns outros exemplos de verbos frasais que são extensivamente usados neste livro. Check out. Check seria marcar, Check out, to look at something attractive or interesting. Olhar para alguma coisa atraente, interessante. O verbo look, só look, significa olhar. Look up, to search for something in a reference book, on the internet, or something, etc. Então, look up significa pesquisar por alguma coisa em um livro de referência, na internet, por exemplo. Então, aqui, os nossos conteúdos gramaticais acabaram. Aqui nós temos um exercício também. Eu sugiro que você leia, traduza, principalmente os phrasal verbs que estão em negrito, para fazer essa atividade. Usando o vídeo sempre que for necessário. Atividade 1 você vai marcar get over ou get away, got in ou got back, found out or carry it out or look it up,
que faz mais sentido? Get up ou get along? Perdão, o que faz mais sentido? E aqui por último, choose the right phrasal verb to complete the sentences. Mais uma vez, é exercício que demanda tradução. Escolha o verbo frasal para completar as sentenças abaixo. Never give up ou never go away on your dreams. Quer dizer, nunca desista de seus sonhos. Qual seria o verbo correto? I called on my sister last week. If you want to travel abroad, you should work out your English skills. Next year, I will move on or move in with my friends. Você precisa traduzir para fazer. E aqui, a atividade não é muito importante para nós. Challenge yourself. Você vai fazer essas atividades para mim também. São atividades revisionais do capítulo inteiro. Revisão da gramática, do vocabulário. Aqui nós temos uma palavra em formato de cobra. Você vai picar essa palavra para mim de forma que tenha vários vocábulos aqui. Word search. Buscar essas palavras aqui no nosso caça-palavras. Aqui esse exercício é importante, olha. Escolher a opção correta de acordo com as tag questions. Marcar a tag question correta. Aqui conectar a oração principal com a tag question. E completar as sentenças com uma tag question. A quantidade de exercícios com tag questions que nós temos. Aqui nós temos um cartão que exige de você, pelo que estou vendo ali, o uso dos phrasal verbs. E acabamos a unidade 7. Ufa, essa deu trabalho. Se você chegou aqui, parabéns. A partir de agora, eu vou postar toda a resolução de todos os exercícios da unidade. Confira. Bom, aqui eu estou abrindo para vocês o livro de respostas do professor. Deixa eu só alterar aqui meu controle de visualização contínuo. Eu vou procurar não ficar falando muito, porque eu já falei bastante, já expliquei bastante, né, ao longo da unidade. Eu vou dar uma pausada aqui em toda a resolução de atividades para vocês copiarem as respostas. Olha, a primeira atividade. Quais são as expressões sinônimas? Journey, trip e travel. Deixa eu ver se eu aumento só um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Vou tirar aqui também. Terceira atividade, né? O que as outras expressões descrevem? Exchange program, ela envolve viajar para outro país para estudar. Excursão, passeio curto, uma viagem curta, geralmente feita com um grupo. Voluntarism significa viajar e voluntariar ao mesmo tempo. Aqui essa atividade está aqui, a tabelinha, ó, em leisure, ficou rest, entertainment, free time, volunteering, charity benefit, others unpaid work, exchange program, educational institution, foreign students, study abroad. Aqui no nosso check it out, transportes eles colocaram avião, ônibus e carro, airplane, bus, car, packing, que seriam as malas, né? Luggage or bag, que seria bagagem, clothing, roupas, toiletries, que seria tipo shampoo, creme, condicionador, as coisas, os produtos de beleza. Esses TVs, colocaram só 3. Beach, museum, park, praia, museu, parque. Mas aqui também vocês podem colocar outros, tipo mountains, visitar as montanhas, tem muito lugar, tem muitas paisagens bonitas e vocês podem colocar o nome dessas paisagens. Documentos, os documentos, passport, visa, ticket, passaporte, visto e os ingressos, né, pro trem, pro ônibus, pra passagem de avião. Activities, depart, arrive, partir, chegar, shopping, go sightseeing e ver os pontos turísticos. Aqui na atividade 2 do Reading Time, volunteers share their time and resources, profit companies get involved
If you want to help others, you can join a volunteer program. People who can't volunteer sometimes donate money to charity. Aqui eram atividades abertas, né? Fizemos a leitura e tradução de todos esses textinhos aqui. E na sequência era para a gente assinalar verdadeiro ou falso. Questão 5. Então ficou T, F, T, F. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Look it up. Vocabulário. Trended, organizado. Plan, desejo, vontade. Abroad, exterior. Encompasses, abrange. Rendered, prestada. Crowdfunding, financiamento coletivo. Home, aprimorar. In-depth, profundo. Advisory, de consultoria, de assessoria. Aqui, essa atividade conectada. Veja aí se você marcou direitinho. Sobre os áudios que nós escutamos. Aqui estão os números. 500, capable of, skills, people and global. O segundo áudio que nós ouvimos era para marcar os detalhes que estão falando lá. Eles estão marcados aí para você. Depois a gente fez a leitura desse áudio do cara da China para a gente ver o que era característico de trabalho sem fins lucrativos e voluntariado. Então ficou non-profit, voluntary, non-profit. E vem no seguinte comentário e veja, né, o que causou a confusão. I believe non-profit work is volunteer work, but it is not, since people have a lot of work to do to run these organizations. As pessoas acreditam que o trabalho sem fins lucrativos é um trabalho voluntário, mas ele não é, uma vez que as pessoas têm muito trabalho a ser feito para manter essas organizações. Aqui, sobre as type questions. Elas são usadas para checar ou confirmar uma informação. Elas são perguntas pequenas que a gente coloca depois da frase e com o mesmo tempo verbal, the same, o mesmo. Se a sentença principal é afirmativa, a nossa tag vai ser negativa ou vice-versa. Nossa tabelinha aqui e aqui, sequência correta. Ficou C, D, A, B. Voluntários aprendem muito com as pessoas que eles ajudam. Não aprendem, don't they? Por aí vai. Aqui era para completar com as type questions e as frases com as sentenças adequadas. Pausa o vídeo, aumenta a tela, veja como fica melhor para você fazer a sua correção. Não deixe de fazer correção. Essas atividades são muito importantes. Formas criativas de voluntariar. Se eu pedir para que vocês traduzissem esse textinho, que está pedindo, né, que tipo de trabalho voluntário é necessário, você gostaria de ajudar, são perguntas de cunho pessoal. Aqui falando sobre os programas de intercâmbio, pontos positivos aqui vocês devem completar com learn a new language. Pontos negativos vocês devem completar com homesickness e loneliness. Continuando aqui. Sobre os phrasal verbs. O primeiro, olha, ficou C, A. Aqui estão também os verbos grifados. Get over, got in, found out, look it up e get along. Aqui também estão os verbos grifados. Give up, hold on, con, move in. You challenge yourself também com as respostas, olha. Tem que separar. As palavras aqui, ó, são journey, flight, exchange program, passport, volunteerism, trip and travel.
palavras, as 7 palavras marcadas aqui no nosso Word Search. Aqui são para completar corretamente as frases. He is a volunteer in Korea, isn't he? And he has volunteered since 2003, hasn't she? My parents helped build this shelter, didn't they? Megan won't travel as a volunteer this year, will she? Rose can't donate money, can he? Ross, it's a masculine name. We are helping an NGO this weekend, aren't we? Aqui também mais uma conexão com like questions. Ficou F-A-C-E-B-D. F-A-C-E-B-D. Também para completar, homeless people need shelter, don't they? Profit organizations don't make money, do they? Travel inside your own country is a good experience, isn't it? Nowadays, there are more international travelers than ever, aren't there? The new volunteers haven't arrived yet, have they? E aqui, a letra correta seria a letra D. E, por fim, C. Terminamos a correção do nosso capítulo. Eu vou pedir que vocês façam essa atividade. Nós vamos tirar as nossas dúvidas pontuais em sala de aula. Estarei presente com vocês para solucionar quaisquer dúvidas. So, if you are here, it's because you finished your resolutions and your corrections. Now, I wish you good luck at your exams. Anything you need, you can count on me. Alright? Good job. See you. Bye-bye.